E aí, tudo tranquilo até aqui? Então vamos para o nosso terceiro vídeo e talvez o principal, que é justamente falar da especificação, tá? Então, o que é a especificação de uma feature, tá? A especificação de uma feature é todo o detalhamento, todo o contexto necessário para que um humano ou uma LLM possa fazer a implementação, né, o planejamento, as tarefas e a implementação necessária. Tá? Então, e o que é ideal colocar numa especificação? Tá? O ideal de se ter na especificação, primeiro, é um resumo da funcionalidade que tu pretende adicionar, colocar as histórias de usuário daquela funcionalidade, os critérios de aceite daquela funcionalidade, os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais e os edge cases, ou casos de exceção que tem que ser tratado em torno daquela funcionalidade. Então perceba, se tu passa todo esse contexto, o resumo, as histórias de usuário, os critérios de aceite, requisitos funcionais, não funcionais e casos de exceção, obviamente, isso é muito melhor do que fazer um prompt sem a devida estruturação, sem utilizar boas práticas de engenharia de software. Quando tu segue esse caminho, muito provavelmente ou com grande probabilidade, vamos dizer assim, pode dar margem para que a implementação aconteça de maneira errada, fique naquele bate e volta com a LLM até acontecer a implementação do jeito que tu espera, e assim acabar gastando mais tempo e gastando mais token, certo? Então, isso aqui é uma maneira formal, vamos dizer assim, padronizada, profissional, de passar as instruções para uma LLM poder fazer a implementação que tu precisa, tá? Então, voltando lá ao treinamento da Microsoft, no qual a gente nos baseamos. Então, aqui, nesse treinamento, nós temos aqui gerar uma especificação clara, precisa e eficaz, onde segue justamente isso, tá? Então, aqui é um exemplo de uma funcionalidade de upload, tá? Que é abordada nesse treinamento da Microsoft. Então, aqui ele coloca um exemplo de resumo, o exemplo das histórias de usuário para colocar na especificação, critérios de aceite, os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais e os edge cases, ou casos de exceção aqui. Essa funcionalidade precisa considerar, tá? Então, para o nosso caso, conforme foi dito, a gente vai adicionar aqui uma funcionalidade de colocar uma especialidade e isso refletir aqui no card. Uma funcionalidade bem bestinha, só para caráter de exemplificação, tá? Então aqui nessa pastinha de explicação, STD, tem essa especificação da funcionalidade, tá? Em que eu coloquei justamente isso, né? O resumo, né? Este recurso adiciona um novo campo, especialidade, ao formulário de registro de funcionário. O campo é posicionado abaixo do campo cargo e aparece na exibição do card do funcionário. O campo inclui validação de entrada para garantir a completude e qualidade dos dados no banco de dados de funcionários, tá? Então, resumidamente é isso, tá? Então, coloquei aqui o resumo, as histórias de usuário dessa funcionalidade, os critérios de aceite, requisitos funcionais e não funcionais, enfim, coloquei tudo que está sendo ali indicado como boa prática do treinamento da Microsoft, coloquei aqui também. Beleza? Então, vamos rodar a nossa especificação, tá? Bom,
Aqui ele já dá o comando para a gente construir uma especificação, tá? Então vou dar aqui o comando spec kit specify, nossa especificação, tá? E passar aqui por parâmetro ela. Specification.md. Beleza? E colocar para rodar, tá? E isso pode ser utilizado para implementar qualquer coisa. Ah, tu trabalha num banco e quer aplicar, fazer determinadas funcionalidades de controle de saldo. Coloca ali quais são as histórias de usuário envolvendo aquela funcionalidade, quais são os critérios de aceite envolvendo aquela funcionalidade de controle de saldo, né? Tudo isso, né? Os requisitos, nos requisitos funcionais, uma coisa que eu costumo fazer em algumas implementações mais complexas, principalmente envolvendo integração de sistemas, colocar exemplo, tá, de requisição. Por exemplo, vamos supor que para fazer um controle de saldo, tu precisa, sei lá, consumir uma API de algum outro time para obter informações do cliente. Aí ali nos requisitos funcionais, olha, para fazer tal parte da minha funcionalidade, eu vou ter que fazer tal requisição. E essa requisição é assim que se faz, e aqui está o retorno dessa requisição. Tá? Então isso é uma prática muito saudável de se fazer na especificação, para ajudar a trazer maior precisão em todo o fluxo SDD, tá? Então eu costumo fazer isso, e isso tem ajudado a fazer com que as implementações aconteçam de maneira precisa, tá? Sem precisar tá desviando muito fluxo e fica naquele vai e volta ali no chat, tá? Então isso tem me ajudado muito e recomendo isso. E pela minha experiência, normalmente o que eu esqueço de colocar, às vezes a gente se frustra, né? Acaba se frustrando com o que a IA acaba nos entregando. Mas a grande questão então passou o contexto correto? Então, por isso que SDD do jeito certo ajuda a minimizar esse tipo de problema. Usando então esse padrão de especificação, preenchendo ele de maneira correta e completa, ajuda a fechar as arestas para que as implementações aconteçam de maneira certa, né? Para que não tenha erro nessas implementações. Tá? Bom, então rodou aqui a especificação que eu passei. Então se a gente vier aqui em Specify, vamos ter aqui, aqui ó, deixa eu dar um keep para manter o que foi feito. Aqui nós temos specs, ó. Aqui tá a primeira funcionalidade, que é adicionar o campo especialidade, tá? E aqui tá o spec MD, vai estar toda a especificação que foi passada ali, tá? Com a descrição de toda a funcionalidade, tá? E aqui que vem o pulo do gato. Imagina que a gente usou Spec Kit para implementar tudo na nossa aplicação. Então, cada funcionalidade da nossa aplicação vai ter aqui um arquivo de especificação descrevendo o que aquela funcionalidade faz. E aqui está um grande ganho, porque pesquisas apontam que desenvolvedores gastam mais de 80% do tempo lendo código. E, querendo ou não, tem uma sobrecarga cognitiva para a gente traduzir o código em um fluxo entendível na nossa mente, né? Em algo que
transformar aquele código em algo que a gente entenda, que a gente perceba a intenção. Então, obviamente, até mesmo para nós, desenvolvedores que tenhamos habilidade de desenvolvimento de código, é muito mais fácil ler uma documentação clara de quais são os critérios de aceite daquela aplicação, quais são as histórias de usuários, quais são os requisitos envolvendo aquela funcionalidade. Então isso fica muito mais fácil, não só para LLMs entrarem em ação por dar um contexto mais completo, como para nós humanos também podermos fazer as implementações, tá? Beleza? Então isso foi a especificação. Agora o próximo passo é a gente vai rodar a clarificação, tá? Então fiquem aí até o próximo vídeo e a gente vai executar então a clarificação, beleza?